Afinal de contas, o que é dolo? Olá pessoal, eu sou Israel Braga, especialista em processo penal, e você está no Justificado, o seu canal de direito penal. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir que você se inscreva, curta e compartilhe para que esse conhecimento siga para mais pessoas. Sem mais delongas, dolo! No primeiro vídeo do nosso canal, que o link se encontra aqui embaixo na descrição, nós trabalhamos com o conceito de crime. Na parte da tipicidade, vimos que uma conduta, para ser considerada criminosa, ela tem que ser fruto de uma ação ou omissão que tenha dolo ou culpa. Hoje nós iremos abordar o que é dolo. A palavra dolo vem do latim dolus, que significa engano, artifício. Temos em nosso Código Penal, no seu artigo 18, no inciso 1, o conceito de crime doloso. E ele diz o seguinte, artigo 18, disse o crime doloso. Inciso 1, doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Ou seja, dolo é a vontade consciente de praticar ato descrito como crime na lei penal ou que assume o risco de praticá-lo. Portanto, uma conduta dolosa ocorre quando o indivíduo comete um crime por vontade própria, tendo plena consciência que aquela conduta é uma conduta criminosa. No mínimo, assumiu o risco de cometê-la, de igual forma, consciente. Por exemplo, vamos imaginar que o homem tem um desafeto e resolve matá-lo. Então ele vai, adquire uma arma de fogo, vai até o seu inimigo e pá, deflagra os tiros contra ele, levando-o à morte. Eis aí um claro exemplo de homicídio doloso. O conceito de crime está dividido desta forma, ou seja, entre o que quer e o resultado, e o que assume o risco de produzi-lo, porque ele aceita duas teorias. A chamada teoria da vontade, que, como o próprio nome já diz, é a vontade do agente de praticar o crime, e a chamada teoria do assentimento, que ele assume o risco de produzir o resultado, mesmo não querendo de forma direta. Espécie de dolo. Temos os chamados dolo direto e o dolo indireto. Dolo direto ocorre quando o indivíduo quer praticar uma conduta criminosa e o faz de forma direta e objetiva, não simplesmente assumindo o risco, mas querendo aquele resultado final e o alcança. Por exemplo, Pedro quer matar Caio. Então ele vai, planeja, compra uma arma e atira contra Caio e o mata. Eis aí o exemplo de dolo direto. O dolo direto, ele tem duas divisões. Ele se divide entre dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. O dolo direto de primeiro grau ocorre quando o autor atinge o seu objetivo sem nenhum tipo de efeito colateral. Por exemplo, João quer matar Pedro. Então ele vai, compra uma arma, espera Pedro sair do seu trabalho, aguarda que ele esteja em um local ermo e o mata sem produzir dano a mais ninguém. Eis aí um exemplo de homicídio doloso direto de primeiro grau. Já o dolo direto de segundo grau ocorre quando os meios escolhidos pelo agente para atingir o seu objetivo torna não só necessário, mas inevitável efeitos colaterais. Por exemplo, vamos supor que um determinado terrorista queira matar o presidente da República e coloca uma bomba no avião presidencial. É certo que ele vai matá-lo. E nesse caso, o dolo será de primeiro grau contra a autoridade citada. Porém, com relação aos outros tripulantes, o dolo será de segundo grau, pois suas mortes, já tidas como certas pelo terrorista, foi apenas um efeito colateral para se atingir o seu grande objetivo. Dolo indireto está descrito na segunda parte do nosso artigo 18, ou seja, quando o agente assume o risco de praticar conduta penal, se conformando com a possibilidade de praticá-la, não havendo, portanto, a vontade, apenas a consciência da possibilidade. O dolo indireto se divide entre alternativo e eventual. No dolo direto alternativo, o agente quer atingir uma determinada pessoa de alguma forma, não se importando com o resultado, apenas
quer atingi-la. Por exemplo, vamos supor que João tenha um desafeto com Pedro e Mateus, que ambos são irmãos e que estejam juntos em um determinado bar. Então, João vai, adquire uma arma, vai até o bar onde os dois irmãos estão e atira contra ambos. Veja bem, tanto faz para João atingir Pedro ou Mateus, e tanto faz matá-los ou apenas feri-los. E João quer apenas atingir Pedro ou Mateus de alguma forma. E assim ele o faz. Eis aí um bom exemplo de um dolo indireto alternativo. Já no dolo direto eventual, o agente não quer produzir o resultado, mas assumirá o risco de produzir. E caso ocorra a conduta delituosa, ele será totalmente indiferente a ela. Vamos ao exemplo. Vamos imaginar que eu esteja atrasado para buscar a minha esposa no trabalho. Eu sei que ela está com fome e ela fica muito nervosa quando ela está nessa situação. Então eu, desesperado com aquela situação, começo a dirigir de forma absolutamente imprudente, muito acima da velocidade permitida na via. Ou seja, eu tenho consciência que eu posso gerar um acidente com essa minha conduta e infelizmente eu acabo gerando. Vou e atropelo alguém. Ao perceber que eu atropelei essa pessoa, eu simplesmente não me importo, porque o meu desespero em buscá-la para alimentá-la é maior do que uma pessoa estendida no chão, vitimada por mim. Eis aí um bom exemplo de dolo indireto eventual, porque eu de fato assumi o risco de produzir um delito, ou seja, de atropelar alguém, eu de fato atropelo alguém e mesmo assim eu não me importo. Dou de ombros com aquela situação. Ponto importante: todo crime inicialmente será considerado apenas doloso. Um crime só terá a modalidade de culpa se a lei deixar claro que admite esta possibilidade. Como, por exemplo, o crime de dano. O crime de dano, ele não admite a culpa. Caso ele ocorra com elementos de um crime culposo, ele será apenas um ilícito civil. Ou seja, a reparação será por dinheiro. Gostaram? Se inscreva, curta, compartilha e comenta. E lembre-se, você é inocente até que se prove o contrário. Tchau! Portanto, uma conduta dolosa... Meu Deus do céu! Pera aí! Já?